noite, amigos, boa noite, amigas. Vamos iniciar mais um estudo do Nébulos do Evangelho. Mais uma vez estamos aqui para abordar sobre a introdução do Livro dos Espíritos, que ainda estamos abordando esse tema. Bom, o meu intuito é abordar o tema 6 da introdução do Livro dos Espíritos, mas eu acho que a gente parou no tema, no item, né? No item 4. O item 5, em resumo, Allan Kardec ele fala sobre a psicografia, né? De fato ele conclui o que havia dito no capítulo 4 sobre a questão dos fenômenos das escritas, e daí de fato ele fala que ele adentra, né, nos aspectos da escrita, né, onde o médium, que é um intermédio entre o mundo espiritual e o mundo material, vai receber mensagens e vai escrever. Só que tem uma coisa na psicografia que ele aborda, é que o médium ele recebe as mensagens, mas com características de outra. Por exemplo, um médium, por exemplo, ele pode receber uma mensagem de forma de outros espíritos, então ele está sendo influenciado por outros tipos de inteligência. Ou seja, o médium ele pode escrever e trazer uma mensagem falando sobre ufologia, sobre coisas das ciências que ainda nem existem, enfim. Então, essa pluralidade de inteligência que se desdobra através das escritas, claramente é uma característica da psicografia também, né? Já que aqueles que se dizem espíritos ou gênios, como Allan Kardec coloca, são pessoas como nós. O espírito é nós. Só que a diferença de mim para o espírito, de mim para o espírito, a diferença é que eu estou encarnado. O espírito não está encarnado, eu estou no corpo material, né? Então como é que o espírito ele pode trazer essas mensagens? Pela sua moralidade, né? Pela sua moralidade, pela sua inteligência, revela-se que grau aquele espírito ele pertence. E isso a gente vai ver agora no capítulo 6. É um capítulo importante, né? Ele quer dizer aqui, conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos um mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais finalmente podermos a certas objeções. Então aqui ele já traz as perguntas no sentido sobre Deus, né? Eles compõem o mundo espiritual, então a fim de respondermos certas objeções. E aqui perguntas, né? Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, corpóreo, que é o nosso mundo. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, o mundo dos espíritos. Isto é, dos espíritos, né? É o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritas é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. Ou seja, independentemente, o mundo dos espíritos ele está ocorrendo, está sobrevivendo. É um mundo primitivo. A matéria ela tem um tempo, ela foi criada em um determinado tempo. O mundo dos espíritos é um mundo eterno, né? Como aqui diz, né? O mundo corpóreo é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido, sem por isso se alterasse a essência do mundo espírita, correto, né? Mesmo esse mundo, por exemplo, não existisse, existiria o mundo dos espíritos. Normalmente.
única diferença é que nós saímos do mundo dos espíritos, que somos espíritos, e viemos aqui em forma de humano, né? Viemos aqui encarnado, né? Deixa eu só colocar para cá. Fica aqui. Ele está na palavra, enfim. E aqui ele diz, né? Os espíritas revestem temporariamente o envoltório material perecível, cuja destruição pela morte que lhe restitui a liberdade. Está falando sobre a morte, sobre o desencarne. Né? A gente tem o nosso corpo e a gente de fato a gente desliga do nosso corpo quando vem o desencarne, né? A morte. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. De novo, essa frase é um pouco importante. É importante, né? Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Nota-se que a moral e o intelecto são faculdades que a gente adquire no nosso espírito, né? E isso a gente vê cara a cara com as pessoas. Cada pessoa tem o seu grau de moralidade e o seu grau de intelectualidade. Isso não é uma característica própria do ser humano. Isso são virtudes que está inserida no espírito. A alma é um corpo encarnado. Como eu falei, a alma é o espírito que está encarnado no corpo, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem as três coisas: o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, que é o que nos dá vida. A alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo. É o intermédio entre a matéria e o espírito. Tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa as naturezas dos espíritos. Como eu falei, essa questão da alma é muito usada pelos espiritualistas, né? Para se referir ao mundo espiritual, né? O espiritualista, as religiões espiritualistas, como o católico, entendem que tem a carne, que eles chamam de carne, que é a mesma coisa que corpo material. Tem a carne e tem a nossa alma, né? Edificai nossa carne, nossa alma, enfim. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito, o laço ou perispírito, que a gente fala o que é perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial, ou seja, tem um corpo material e tem um perispírito que é semimaterial. Provavelmente, se é semimaterial, tem uma densidade muito menor, é menos denso, digamos assim, que o corpo material. É um intermédio, é semimaterial, é quase material, mas não é. É uma propriedade física, digamos assim, quase como o corpo. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, a morte é a destruição do nosso corpo. Nosso corpo material, a gente perde o nosso corpo na morte, no desencarne. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede o fenômeno das aparições. Ou seja, pode ter uma aparição de um perispírito, e o que ele chamou dessa aparição são espíritos que aparecem em determinados lugares, né? Então ele pode ser invisível para nós no estado normal e pode ser acidentalmente visível. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna aparecível pela vista pelo ouvido, pelo ouvido e pelo tato. Digamos aí que quem tem essas características é justamente o médium, né? Pela vista a gente pode ver os espíritos, ouvi-los e sentir também, pelo tato, enfim. Os espíritos não são abstratos, se torna aparecível pela vista, pelo ouvido e pelo tato, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Aqui Allan Kardec ele já aborda as diferentes classes dos espíritos, né? Digamos assim, a sua hierarquia, né?
Então vamos adiante. Nem, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, suas proximidades com de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos, os espíritos puros. Esses são os graus mais elevados, aqueles que estão próximos da essência divina, que está próximo de Deus. Os das classes que se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, inclinados à maioria de nossas paixões, ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho, que são a nossa classe, acredito, né? Nós somos ainda espíritos atrasados. Comprazem-se no mal. Há também os que não são nem bons e nem muito maus, antes perturbadores e iredadores do que perversos. A malícia e as consequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos que não ocupam perpetuamente a mesma ordem, todos melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem a sofrer repetidamente, até que haja atingido a absoluta perfeição. É uma espécie de filtro ou depurador, onde sai mais ou menos purificado. Veja, aqui ele fala sobre a necessidade da encarnação, da reencarnação, como um processo de evolução. Então nós estamos aqui ou para aprendermos aqui no mundo material, ou para ensinarmos aos outros. Aqueles que vêm a ensinar são aqueles que passam por missão, vêm aqui para a missão. Provavelmente são espíritos superiores que reencarnaram. Eu falo que reencarnaram porque espíritos superiores também já tiveram várias reencarnações e passaram por várias experiências, aprenderam com essa experiência, evoluíram e chegam à parte que eles vêm aqui não mais para aprender, mas para ensinar. E tem a gente que não é por missão, com certeza, acredito, né? Que é por provas e expiações. Então estamos aqui mais uma vez repetindo nosso processo de reencarnação para evoluirmos, né? Porque estamos em evolução, né? Comparado a minhas reencarnações passadas, obviamente eu fui um espírito que eu fui muito pior do que estou agora, né? Nossas reencarnações passadas, certamente nós fizemos escolhas totalmente equivocadas, né? Fomos espíritos hediondos que cometemos várias barbaridades e hoje estamos aqui, né? Mais uma oportunidade. Comparado ao passado, claro, evoluímos, mas ainda temos muito a aprender. Estamos ligados ainda à paixão, ao ódio, enfim, a muitas coisas estamos ligados e estamos aqui em processo de melhoramento. Deixando o corpo, a alma volve no mundo dos espíritos, de onde sairá, para passar por nova experiência, por nova existência material, após um lapso de um tempo mais ou menos longo, durante ao qual pertence o estado de espírito errante. O estado de espírito errante é aqueles que vão se preparar para reencarnar. Permanece no mundo da erraticidade, né? Que a gente fala também. O espírito errante que está no mundo da erraticidade. Tendo o espírito que passar por muitas reencarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas experiências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, que na Terra, quer em outros mundos. Quando falo em outros mundos, que aqui não só existe também a Terra como um único planeta material, né? Vemos aí que existem vários planetas, o universo é gigante, há várias moradas também. E, enfim, quem decide onde nós reencarnamos é a espiritualidade superior, também a gente. Bom, seguindo, a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa reencarnar no corpo de um animal. Veja, como eu havia dito há um tempo atrás,
nós estamos aqui para evoluir, para sermos melhor que antes. Então, o que isso quer dizer? O que acabamos de ler. Se estamos aqui para evoluir, seria incoerente, não seria correto a gente sairmos daqui, desencarnarmos e voltarmos no corpo material como um animal. Isso não seria uma evolução, isso seria uma involução. Mas isso tem um nome, de você reencarnar no corpo do animal. Esse fenômeno tem um nome. Entre esta doutrina da reencarnação e a da metempsicose, que é justamente metempsicose, é justamente a reencarnação de um ex-ser humano num corpo animalesco. Quando eu digo corpo animal, eu falo animal. Animal é cachorro, gato, essa classe, né? Como admitem certas seitas, uma diferença características que é explicada no curso desta obra. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Ou seja, martelando esse trecho, martelando do porquê não existe essa reencarnação e reencarnarmos no corpo animal. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Ou seja, a rapidez desse progresso depende dos nossos esforços morais, depende das nossas escolhas. Ou seja, não tem tempo. O tempo quem faz são a gente. A gente que faz. A gente pode se atrasar na nossa evolução, a gente pode adiantar mais um pouquinho. É só questão de escolhas. As qualidades da alma são as dos espíritos que está encarnado em nós mesmos. Assim, um homem de bem é a reencarnação de um espírito bom. Um homem perverso é a do espírito impuro. A alma possuía individualidade antes de reencarnar. Conserva-se depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecerá na terra e todas suas existências anteriores, e lhes desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Quando a gente voltar no mundo dos espíritos, certamente a gente terá lembrança de nossas reencarnações, de nossas existências anteriores, e iremos relembrar tudo e todas as nossas reencarnações, né? Digamos que temos um grande acervo, um grande arquivo cósmico que tem todas as minhas reencarnações, todas as minhas vidas. E lá tem todas as lembranças de todo o mal que eu fiz e de todo o bem que eu fiz. Porém, certamente, eu fiz muito mais mal em outras vidas do que bem. Ou seja, eu cometi mais escolhas mais equivocadas do que assertivas. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Um homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos espíritos bons, com os quais um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e opõe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando a preponderância à natureza animal. A gente vê que paixões, vícios, são coisas que nos aproximam aos espíritos mais impuros. São coisas que nos deixam muito mais ligados à matéria. E quando a gente se esforça, se pelo menos, a deixar essas paixões e aos vícios, a gente se aproxima mais dos espíritos bons. A gente se aproxima mais. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo, obviamente. Os encarnados, como os errantes, não ocupam uma região determinada circunscrita. Estão por toda a parte do espaço e ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover em torno de nós. Os espíritos que não estão encarnados estão por toda parte, por todo o território. Estão em volta de nós, estão do nosso lado. Estão em tudo. Então, assim, liga aquele ponto das psicografias, daquelas batidas da mesa, das mesas girantes, que são justamente, certamente seriam essa classe de espíritos que está por todos nós e que também nos pode nos influenciar
se nós quisermos, claro. Os espíritos que exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico atuam sobre a matéria e sobre o pensamento que constitui das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até não explicado ou mal explicado, que não encontra na explicação racional senão o espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os espíritos maus nos impelem para o mal e lhes uoso ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a ele. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Ocultas se verifica pela influência que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe a nosso juízo discernir boas das más inspirações. As comunicações ostensivas dão por meio da escrita, psicografia, que havíamos falado, da palavra ou de outras manifestações materiais. Pode ser qualquer fenômeno, batida, enfim. Aquela relação de mesas girantes, sabe? Também pode ser uma manifestação desses espíritos. Quase sempre pelos médios, que eles servem como instrumento. Médios são intermédios entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Então as comunicações dos espíritos se dão de forma sutil também, né? Pode ser uma intuição de mal que eu estejam querendo fazer alguma coisa de errada. Uma intuição assim, de forma mais sutil. Possa ser uma inspiração, algo bom, que eu me sinta bem, que eu me sinta inspirado, que eu me sinta com força. Seria uma influência dos espíritos bons. Já as manifestações são as manifestações que deixam mais evidentes sobre essa interceptação dos espíritos, né? Que são através dos médios, né? Seja na psicofonia, que a gente vai falar o que é psicofonia, e seja na psicografia, que é por meio da escrita, e seja também dos fenômenos. Os espíritos podem se manifestar espontaneamente ou mediante a evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os de personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenha vivido, os dos nossos parentes, os dos nossos amigos ou inimigos, obter-se deles, por comunicação escritas ou verbais, conselhos e informações sobre situação em que se encontram no além, sobre o pensamento a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam mantidas fazermos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os invoca. Os espíritos superiores se comprazem de reuniões sérias, onde predomina o amor, o bem, o desejo sincero por toda a parte que as compõe, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tornam nomes venerados a fim de melhor induzir ao erro. Então, assim, isso explica sobre as afinidades que os espíritos também têm com nós. Assim como os espíritos bons têm afinidades quando a gente faz uma reunião séria, quando a gente pratica o bem, quando a gente fala do amor, quando a gente fala da caridade, os espíritos bons, eles têm afinidade e chegam-nos para nos guiar, para nos ajudar, para nos assistir, a não ser um espectador também. E os espíritos maus são aqueles que têm uma afinidade com pessoas curiosas, que se metem em zombarias, ou pessoas que levianas, ou pessoas que, enfim, pessoas com índoles ruins. Os espíritos maus, eles têm essa afinidade, é uma das características. Inclusive, uma característica dos espíritos maus é que eles gostam, né? Eles entram em festas, eles entram em gozo quando eles veem pessoas desse tipo a ter essa afinidade com ele, pela natureza dele. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna,
nobre repassada de mais alta moralidade, esquimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento. Eita, deixa eu só botar aqui. Então assim, vamos continuar, né? Antes de a gente... E o bem da humanidade. Os espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou por ignorância, zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios onde reine íntima comunhão de pensamentos em vista do bem. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que se reconhece e que a gente tem esse conhecimento de reconhecer qual grau de espíritos está se manifestando ali, né? Digamos assim. Se for um espírito superior, reconhece quem é pelas suas obras, né? Fala de uma língua mais digna, como diz aqui, mais nobre, fala de amor, é isento a qualquer tipo de paixão. Ou seja, o espírito superior, ele não transparece ser ligado à matéria. Ele não transparece ser ligado à matéria. Ele é muito mais ligado às obras divinas, muito mais ligado a Deus. Os espíritos inferiores são aqueles que fazem malícias, aqueles da ignorância, aqueles zombeteiros. E também não aqueles que necessariamente são zombeteiros, mas aqueles que estão ligados muito mais à materialidade. Que até tem uma intenção boa de passar uma mensagem, mas envolve paixão, envolve muito sentimento, envolvem coisas que ainda na matéria, então é inferior, né? Mesmo, digamos assim, não necessariamente tendo uma maldade, mas ainda continua sendo inferior por ligar esses sentimentos mais material, né? Mais primitivo, digamos assim. Vamos continuar aqui. A moral dos espíritos superiores se resume com a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, de que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as torpezas, que a presença inevitável e, de todos os instantes, daqueles que param com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde apenas a gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também, bom, esse ponto que ele falou foi justamente o seguinte: os espíritos que estão encarnados na terra, assim como sofreu o desencarne, todos eles vão ser desmascarados, ou seja, não tem como enganar no mundo espiritual.
todos os espíritos verão a sua natureza, verão a sua essência, verão a sua frequência de onde você se coloca. Ou seja, não há isso, não tem como se esconder. Aqui a gente pode enganar as outras pessoas, mas no mundo espiritual não há enganação. Tudo é revelado, tudo já está, você já vê ali a configuração. Mas ensinam também não haver irremessíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de conseguir não encontrar o homem nas diferenças existências que lhe permite avançar, conforme seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final, é o nosso destino final, é a nossa perfeição. Estamos no progresso, estamos ainda no progresso. Este o resumo da doutrina espírita como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora a objeção que lhe contrapõe. E daí a gente entra no capítulo, no item, né? A gente finaliza o item 6 e vamos falar sobre o próximo vídeo sobre o item 7. Né? Então, essa foi uma... essa foi, na realidade, uma conversa e os estudos acerca dos espíritos e seus graus, né? Então, a gente começou sobre os fenômenos materiais, depois a gente começou a investigar a causa, que eram os espíritos, e agora a gente está se aprofundando sobre esse mundo, estudando sobre esse mundo dos espíritos ou o mundo dos espíritas, né? Como eu havia dito no primeiro vídeo, há um livro que se desdobra muito bem nesse ponto do livro do mundo dos espíritos, sobre os médiuns, que também obviamente fazem parte de tudo isso, sobre o fenômeno mais de lá, né, digamos assim. É o livro dos médiuns, né? É um livro que estuda muito mais a fundo isso. O livro dos espíritos, eu falei, é uma pergunta e resposta de tudo, né? Ele vai pincelando todas as obras de Allan Kardec, mas cada uma dessas obras faz tem os seus assuntos desdobrados num dos livros. Então, é isso, meus amigos. Boa noite. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E é isso, vamos embora estudar, vamos embora refletir.